presidente Lula sancionou no dia 27 de julho a lei que modifica o Estatuto do Torcedor. O objetivo é combater a violência, valorizar o futebol e dar condições para que as famílias possam ir aos estádios. O novo Estatuto do Torcedor é o nosso tema de hoje. Rigoroso, ele punirá torcidas organizadas, torcedores, juízes de futebol, cartolas e cambistas que atentarem contra suas normas. Participam do programa o juiz Márcio Hidalmo Santos Miranda, membro do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais de Minas Gerais, e o advogado Odilon Pereira de Souza. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, está no ar o Via Justiça. Vamos ver quais são as principais mudanças no Estatuto do Torcedor. Todos os membros das torcidas organizadas deverão ser cadastrados. Eles passam a responder civilmente pelos danos causados pelos associados. Isto vai acontecer se os danos forem nos estádios, a 5 quilômetros dos locais dos jogos ou no trajeto de ida e volta. Torcida organizada que promover tumulto ou praticar violência vai ficar impedida de entrar em estádios pelo prazo de até 3 anos, também seus associados ou membros. Vandalismo, venda ilegal de ingressos, brigas entre torcidas, invasão de campo e manipulação de resultados são considerados crimes. As punições prevêem multa e prisões de 1 a 6 anos. Manipulação de resultados por juízes de futebol e compra de resultados por cartolas podem dar de 2 a 6 anos de cadeia. E agora o debate com os nossos convidados. Os senhores acham que o maior rigor da lei vai conter a violência dos torcedores? Primeiro para o senhor, doutor Hidalmo. Eu tenho a opinião de que essa lei é uma novidade muito interessante e muito boa. Ela traz instrumentos, ferramentas que faltavam para o combate à violência. Nós temos uma experiência já de mais de 10 anos no trato com a questão de violência nos estádios. Participamos de uma comissão chamada Comovec, que é um conselho de monitoramento de grandes eventos, eventos de grande público nos estádios, e percebemos a dificuldade. A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Judiciário, juntamente com a Defensoria, tem feito um esforço grande para conter essa violência e muitas vezes faltava exatamente um instrumento, uma norma um pouco mais severa para a punição daqueles que cometem atos de violência, aqueles que desrespeitam as normas e causam consequências mais graves. Eu tenho que a lei trouxe o que faltava, embora possa haver uma imperfeição aqui ou acolá, algum exagero que tem sido objeto aí de questionamento, mas no geral eu tenho que a lei, ela é uma novidade muito boa, ela pode significar um instrumento para que a gente consiga conter essa violência que aumenta a cada dia. O senhor é da mesma opinião do juiz? Não. Eu tenho pelo Márcio uma ternura e um encantamento muito grande. Mas a minha perspectiva sobre a criminalidade, sobre a violência, ela sai de uma outra raiz, de raízes antropológicas, raízes sociológicas, muito diferentes. Nós vivemos no Brasil um momento crucial em que todo mundo quer aumentar as penas. Criou-se uma lei dos crimes hediondos. Para quê? Para aumentar os crimes, para aumentar as penas do crime. O tráfico de drogas, por exemplo, é um crime hediondo. Ele aumentou assustadoramente após a promulgação da Lei 6368 e dessa última lei. Não adianta. O que nós precisamos é estruturar as famílias, criar condições sociais para que as pessoas vivam melhor. O senhor acha, então, que a violência continuará nos estádios? Vai continuar do mesmo jeito e nós não temos estrutura. O senhor sabe quantos mandados de prisão nós temos em Minas hoje para ser cumprido? Nós temos 600 mil mandados de prisão. Eu pergunto, se nós não temos cadeia, o governador Aécio Neves construiu uma série interminável de presídios aí. Mas, não obstante isso, a cidade está cheia de pessoas com mandatos de prisão que não são cumpridos. Então, ninguém vai se preocupar com a briguinha de futebol
que realmente revolta todos nós. Nós desejaríamos uma sociedade de irmãos, uma sociedade fraterna, uma sociedade humana. Mas não é por aí que nós vamos conseguir. Nós só conseguiremos isso se nós começarmos por nós nos estruturarmos. Mas, juiz Hidalgo, o senhor acha, então, pelo que ele está falando, essa lei vai ficar só no papel? Pode ficar só no papel? Evidentemente que lei nenhuma altera a realidade por si mesma. Claro. Ela, na verdade, ela cria as condições, cria os instrumentos e as autoridades públicas e até a sociedade em geral precisam colocar aquilo em prática de alguma maneira. A lei em si não altera, mas a partir da lei, se as autoridades competentes atuarem, e pode sim conter, e nós temos exemplo disso. Países como Itália, Inglaterra, experimentaram problemas da mesma natureza graves, com mortes e confrontos terríveis em estádios de futebol. E hoje, a informação que temos, por exemplo, que na Inglaterra, onde houve a aprovação de uma lei parecida, na Itália também, a violência está bem contida. Não acontecem mais fatos de confronto com morte e vandalismo grave e outras coisas como antes. Então, inclusive essa lei de que falamos hoje, ela foi inspirada numa experiência italiana. Então é o seguinte, a lei em si não basta, mas com a atuação e com os instrumentos de fiscalização, com a atuação da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, ela pode trazer frutos importantes e resultados interessantes. Mas o senhor acha que há esse aparato no Brasil para essa lei? Aí exatamente onde começa. E não melhorou tanto, não. Na Inglaterra, recentemente, houve um jogo da Inglaterra na França, em que todos os jogadores que saíram da Inglaterra para assistir a um jogo em Paris foram presos na descida do trem de ferro. Aquele trem de alta velocidade. As coisas não são bem assim. Nós gostamos muito de dourar a pílula. Nós não temos estrutura judicial, nós não temos aparato policial, nós não temos coisa nenhuma. E eu digo mais, conviria a nossa sociedade hipócrita, mentirosa, criar um aparato para que o Poder Judiciário pudesse efetivamente cumprir o seu papel? Não. Nós estamos vendo aí a lei de ficha suja. Essa estupidez. Então, por que não dotamos o Judiciário de condições para que os processos andem mais depressa? Mas a lei prevê a possibilidade de um juizado especial especificamente para as Mas não adianta. Quando se criou o juizado de pequenas causas em Belo Horizonte, no Brasil, quando se criou esse Poder Judiciário, gastava 30 dias para julgar um processo. Hoje gasta 2 anos. Eu assisto diariamente processos lá, que eu tenho clientes que vão lá. É fato que os juizados hoje não têm a celeridade que deveria ter e que tinha no início. Isso decorre, evidentemente, do grande volume de processos e de casos que vão para lá. Mas eu tenho uma opinião divergente e entendo-a fundada na experiência que temos de atuação nos próprios estádios de futebol em Minas Gerais. Como eu disse no início do programa, nós, há mais de 10 anos, mantemos, nós que eu digo Poder Judiciário, Ministério Público, polícias, com a Defensoria Pública, mantemos o juizado volante nos jogos, nos estádios de futebol. E temos pesquisa e temos o acompanhamento disso e com essa atuação modificamos muita coisa que a lei, inclusive, trouxe já agora como norma e temos um resultado positivo. A violência aqui, no caso de Minas Gerais, diminuiu muito a partir da nossa atuação nos estádios. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em seguida.